Agora a gente vai começar com a análise combinatória, que é uma parte bem densa da matemática, porque são muitos conceitos a serem trabalhados, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender cada pedacinho e vai dar certo na hora da sua prova também, tá? Para falar sobre análise combinatória, anota aí, ó, análise combinatória. A gente começa abordando o chamado princípio fundamental da contagem. PFC. Simbora entender como é que isso aqui funciona, tá? Gente, a abordagem é bem tranquila. São problemas que envolvem processos de contagem. E nesses problemas que envolvem processos de contagem, existem dois caminhos. Ou você tenta fazer o caminho de demonstrar todas as possibilidades, ou você utiliza esse princípio para você chegar com facilidade ao seu resultado. O que eu recomendo? O uso do princípio. Porque tem certas situações que, se você quiser demonstrar as possibilidades, você vai ter milhares de possibilidades para demonstrar, você vai perder um tempão e pode ser que você esqueça de alguma possibilidade, tá? Para vocês entenderem melhor como é que funciona essa dinâmica, já pode colocar aí no material de vocês, no exercício, né? Por que não? Já coloca aí então, ó, para ir direto ao ponto, na página 13, exercício número 1. Deixa eu ver o 1 aqui. Não, não é o 1 não. Nem o 2. Nem o 3. É o 4. Exercício 4, tá? Página 14. Questãozinha número 4. Olha só o que está escrito. Para que Patrícia possa se cadastrar num sistema de controle de pessoal informatizado, é necessário que ela crie uma senha com exatamente 3 números. Então, pessoal, ela está querendo formar uma senha e essa senha ela é formada por 3 números. Então, o que a gente vai fazer? Se são 3 números que vão formar essa senha, eu desenho 3 tracinhos, tá? O que vai acontecer? Cada tracinho desse representa a composição dessa senha. E aí, o que eu tenho que tomar cuidado? De entender o que está dizendo o meu enunciado, para que eu preencha cada tracinho, que é cada posição de um algarismo específico na formação daquela senha, para identificar o total de possibilidades para cada uma dessas posições. Então, continuando a leitura, ele fala: se somente os algarismos, aí ele coloca 1, 2, 4, 6 ou 7 podem ser utilizados na senha e nenhum pode ser repetido, por favor sublinhe essa parte, nenhum pode ser repetido, ou seja, não admite repetição. Então, o total de senhas possíveis que Patrícia pode criar é igual a, e aí você tem as alternativas. Vamos lá, pessoal. Se eu não fizesse pelo princípio e se eu fizesse demonstrando, olha o trabalhão que nós teríamos. Essas são as opções de algarismos para formar senha, que terá 3 números e eles não podem se repetir. Exemplo. « 124 seria uma possível senha? Seria, porque eu estou formando um número com 3 algarismos, dentre aqueles que ele me deu à disposição para trabalhar, e esses 3 algarismos são distintos. Eu não repeti. Mas além do 124, poderia ser o 126, ou até mesmo 127. Concorda comigo? Só que ao analisar aqui, ó,
o 124, eu também poderia montar uma senha assim, ó, 214, com os mesmos 3 algarismos. Poderia formar 412, poderia formar 421, poderia formar 241. Ou seja, eu vou formando várias senhas diferentes a partir dos mesmos números. Só que vocês estão percebendo que esse processo de demonstração, além de demandar um tempo maior, pode ser que você acabe esquecendo alguma ali e você vai acabar errando a tua questão de bobeira. Então, para evitar esse procedimento, a gente usa o chamado princípio fundamental da contagem. Como é que funciona esse princípio? Para cada posição, nós vamos verificar o total de possibilidades de algarismos que nós temos à nossa disposição. Exemplo, para essa primeira posição, que seria o primeiro algarismo da senha, eu posso usar qualquer um desses algarismos. Posso ou não posso? Posso. Então, eu teria ao todo 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Na primeira posição, eu coloco 5. O que significa esse 5? É o total de possibilidades de escolha de algum desses algarismos para ocupar a primeira posição da minha senha. Pode ser que essa senha comece pelo 1, ou comece pelo 2, ou comece pelo 4, ou comece pelo 6, ou comece pelo 7. Então, para iniciar a senha, eu tenho quantas possibilidades? 5 possibilidades, beleza? Só que o enunciado ele foi enfático. O que ele disse? Que nenhum deles eu posso repetir. Ou seja, não admite repetição. O que isso significa? Olha para cá para prestar atenção. São 5 possibilidades para ocupar a primeira posição, certo? Como eu não posso repetir algarismo para as próximas posições, você tem que ter em mente que um desses 5 vai ficar aqui, não vai? Então, se um desses 5 vai ficar aqui, não pode ficar nessa nem na outra posição. Por quê? Porque eu não admito a repetição de valores. Então, vamos supor que qualquer um deles tenha ficado na primeira posição. Então, para a próxima posição, sobram todos os demais, exceto o primeiro que eu coloquei na primeira posição. Tudo bem? Então, para a próxima posição, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. O que vai acontecer? Um desses 4 algarismos vai entrar na segunda posição, não vai? Então, para a próxima posição, sobrariam quantas possibilidades? 3. E como é que funciona o princípio fundamental da contagem? É o famoso princípio multiplicativo. Então, você vai multiplicar o total de possibilidades e assim você vai chegar no seu gabarito. Então, vamos lá. Quanto é que é 5 vezes 4? 20 vezes 3? 60. Está aí resolvido. 60. Resposta correta da questão número 4 está na letra D. Beleza? É lógico que isso daqui é uma abordagem da banca IBFC, que é a banca do seu concurso, tá? Quero que vocês copiem essas informações para a gente continuar a nossa abordagem.